Olá, meu nome é Elisiane e eu sou instrutora de treinamento da Procad, que é a empresa que desenvolve o software Promob. Nessa dica eu vou mostrar algumas configurações da luz spot que vão melhorar o efeito desta iluminação aí no projeto. Então eu já desenhei aqui o projeto, já construí o projeto e posicionei 2 spots no teto. O resultado desta iluminação, eu vou mostrar aqui, é este aqui. Então eu já fiz a renderização. O que eu consigo observar aqui é que eu tenho bastante luz aqui na parede. Aqui nessa parede aqui também está recebendo luz, as paredes laterais. E o piso, ele está perdendo bastante da informação dele com relação à característica da textura, né? Que ele é um pouquinho mais escuro. E na imagem renderizada, em função da iluminação, ele fica bem estourado. A luz fica bem aparente aqui. Então, para resolver esse problema aqui, nós vamos criar um limite novo para a iluminação, um limite novo para a luz. Ou seja, quando a gente visualiza aqui a iluminação spot, nós temos a informação deste raio que é exibido quando nós inserimos uma luz spot no projeto. Esse raio não representa o raio em que a luz vai estar sendo colocada no projeto, não é o limite da iluminação no projeto. Então, quando eu seleciono uma luz spot, vou selecionar aqui em cima a luminária. Aqui nas propriedades eu tenho a opção luzes. Em luzes eu tenho duas propriedades, a propriedade abertura e a propriedade fall-off. Essas duas propriedades aqui elas são importantes para nós determinarmos então o limite da iluminação. Quando eu alterar aqui, por exemplo, o valor da abertura para 15, vou mudar aqui para 15 e pressionar Enter, eu já consigo visualizar que a abertura aqui alterou. Só que, se eu fizer a renderização, vai continuar da mesma forma, porque quem na realidade define o limite da iluminação é a propriedade fall-off. Então, vou fazer o seguinte, para essa iluminação, para essa luminária spot, eu vou deixar o valor da abertura 15 e o fall-off 15 também. E para essa segunda luminária, eu vou clicar nela aqui e alterar, eu vou mudar aqui a abertura para 10 e o fall-off para 30. Só para nós compararmos, então, os efeitos dessas duas propriedades aí. Então, eu vou iniciar aqui uma renderização. Então, é importante observar que esse raio formado aqui, essa abertura aqui, na realidade, ela não define o limite da iluminação, até onde essa luz vai chegar. Quem define é a propriedade fall-off, que não está disponível, nós não conseguimos enxergar essa informação aqui. Então, aqui na imagem renderizada, eu consigo perceber que já não tem aquela luz estourada na parede, como tinha antes. Então, antes a gente enxergava a iluminação aqui. Esse efeito aqui, ele era gerado pela luz spot, então agora já está mais direcionado. Então, aqui nesta iluminação, nessa luminária que eu coloquei, o mesmo valor de abertura e fall-off, a luz ficou pontual, né? A luz não está se espalhando. Aqui eu já tenho uma luz mais suave, né? Então quer dizer o seguinte, que a luz ela chega até uma abertura de 10, que foi que eu defini, e vai se espalhando cada vez mais, perdendo intensidade até um segundo raio, que é o raio do fall-off, que eu alterei nesse projeto aqui para 30. Então vejam a diferença dessa luz aqui para esta aqui, o efeito dessa iluminação com essa. O que vai determinar esses efeitos aí, então, são essas duas propriedades, de abertura e fall-off. Bom, além disso, com relação à iluminação spot, eu também, além de definir essas propriedades aí, eu também consigo definir uma direção para a luz spot. Então, eu vou tirar a seleção dela aqui, para poder selecionar esse conezinho aqui. Esse conezinho amarelo é quem representa a luz, o efeito de iluminação. Quando eu seleciono esse conezinho, é exibido um pontinho vermelho, e esse pontinho vermelho eu consigo movimentar a direção da luz. Então, vou colocar aqui essa luz aqui no quadro e vou iniciar uma renderização. Então, a luz spot ela ainda pode ser direcionada, eu consigo ainda definir a direção da iluminação spot. Vamos aguardar aqui a renderização. Então, agora, a luz que antes estava posicionada no piso, alterou a direção dela, a posição para o quadro. Então, essa foi mais uma dica de iluminação do Promob. Até a próxima dica.